Bem-vindos ao podcast Pode Inovar, Empreendedorismo e Gestão. Eu sou Elisângela Castelo, Elis, contadora, CEO da Inove Contábil. Estou aqui hoje recebendo duas mulheres Eita! Emoção, amiga! Dei até uma de cebolinha agora, fiquei tão emocionada. Mulheres que eu tenho uma admiração tremenda, né? Brenda, amiga, cliente, Amanda, contadora, amiga, parceira. Então, assim, tem uma trajetória incrível e a gente vai falar sobre maternidade. Maternidade e empreendedorismo, né? Os desafios, os pratos ali que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo. E aí, quando eu pensei nesse tema, né? Que hoje a gente tá fazendo um especial mulher. Então, não veio outras pessoas na minha mente que não seja a Amanda e nem a Brenda, por conhecer as histórias delas e do quanto elas são inspiradoras e são empresárias. Eu queria falar uma coisa, mas não posso falar. Mas são empresárias demais, né? Vamos lá. Amanda, contadora, CEO da Vox Contábil, 27 anos na área contábil. Sim. Especialista em empresas do ramo cultural. Amanda, fala mais um pouquinho, complementa mais um pouquinho se eu esqueci alguma coisa. Mas é isso mesmo, amiga. Obrigada pelo convite, viu, Elis? Você é maravilhosa, assim. Somos. Somos a média das pessoas com quem convivemos. Então, a gente vive junto, a gente é maravilhosa. Amanda é um presente que a contabilidade me deu. É verdade. É muito bom. E, assim, a bio tá perfeita, né? É isso, sou contadora há 27 anos. E se a gente vai falar de maternidade, preciso dizer que sou mãe há 21 anos, vai fazer agora em abril. E toda a minha trajetória empreendedora, ou a maior parte dela foi como mãe. Então, falar de equilibrar, se é que é possível a gente falar de equilíbrio, que a gente vai ainda falar sobre isso. Isso vai ser um ponto, que a gente vai falar muito sobre isso, tá? Sobre isso, eu acho que eu posso falar com propriedade, tá? Eu acho que eu tô no lugar certo. Obrigada pelo convite. Espero que você inspire muitas outras mulheres, mães que empreendem. E para ver, não, poxa, sim, é o momento da minha jornada, eu preciso passar por isso e tá tudo bem. E ela só nos fortalece, não é mesmo, Amanda? É verdade. Ai, que bom. Brenda, né? Brenda também é uma cliente, virou amiga. Sempre que eu tenho oportunidade. Nossa, que conhecimento que essa mulher tem. Processo, compliance, LGPD, indicações para os meus clientes sobre o assunto, para palestras. Não vejo ninguém que fale melhor desse assunto do que você, Brenda. Ai, gente. Primeiro, acho que antes até de te agradecer, é uma honra estar do lado de uma mãe empreendedora que não desistiu perante os desafios que eu acredito que não foram poucos. Verdade. Né? Falar de equilíbrio é sempre, a gente bota aí o calcanhar de Aquiles, né? Porque eu acho que a gente trabalha mais com a prioridade do que com o equilíbrio. Sim. Quando a gente para olhar, né? E você, maravilhosa, minha contadora, eu até postei outro dia, né? Minha contadora é inspiração. E a sua? Botei lá nos stories. E poder ser cliente da Inove, então eu conheço a Inove por dentro, eu também posso falar com propriedade, não só do tratamento, mas da eficiência do trabalho que é realizado ali dentro. Então, quando eu faço, assim, as indicações que eu falo da Inove, é porque eu tô lá dentro como cliente. Então, E já esteve como prestadora de serviço também, parceira? Aí fiz gestão de processo, uma etapa de gestão de processo para a Inove. Sou cliente da Inove. Tive uma oportunidade de uma visibilidade e eu falei que eu não poderia estar sozinha nessa oportunidade e eu trouxe alguns nomes e um deles era o dela pra estar lá pra sempre. Pode acontecer o que for. Tá lá, o nome tá lá. Numa revista, gente. Aquela revista que ela é capa. Ela me citou lá na matéria dela, gente. Verdade. Agradecendo. E assim, agradecendo, meninas, parabéns. Agradecendo, então, a honra é minha. Quem agradece aqui sou eu. Pra mim é um privilégio estar nessa mesa, dividindo com vocês esse tema que pra mim é muito importante. Ai, que bom. Minha filha, eu tenho feeling. Filha. Não posso errar, não erro. Vamos falar sobre maternidade e empreendedorismo. Eu vejo muitas mulheres falando sobre deixar de fazer algumas coisas por conta da maternidade. Isso
Acontece, né? A nossa vida não é um morango ao leite, então realmente acontece. Sim. Só que vocês acham que vocês se anularam muito, né? Amanda e Brenda, né? Amanda responde, depois Brenda responde. Vocês acham que a maternidade anulou vocês? O quanto que anulou vocês? Ou se realmente não é isso? É muito mais ganhos do que perda? Como é que é a percepção de vocês? Caramba, que pergunta boa de responder, difícil também, que a gente acaba olhando para nossa história e pensando em quem a gente era, né, antes. O que eu posso dizer da minha experiência é que eu não acho que me anulou, eu acho que foram escolhas. A partir do momento que a gente faz uma escolha, a gente sempre cria uma renúncia. Então, eu escolhi seguir por esse caminho, eu escolhi ser esse tipo de mãe, né, praticar a maternidade da maneira como eu escolhi. Então, não acho que eu perdi ou que eu me anulei. Sobre as escolhas, se elas foram certas ou erradas, eu acho que a gente precisaria de uma outra vida para saber, e não é o caso. Então, eu prefiro ser a pessoa que olha para a trajetória que construiu e tem orgulho, sabe? Olha para a família também que construiu e tem orgulho. Eu acho que para as mães que estão começando agora com algum receio de iniciar como empreendedora ou empreendedoras que estão pensando em engravidar, não acredito que esse deve ser o foco. Eu acho que a gente é o que é por um motivo. E tudo o que eu passei na maternidade ou fora dela me construiu e me levou aonde eu estou hoje. Então, eu só consigo pensar em gratidão, sabe? Nesse momento. E acho que a maternidade, ela traz muitas coisas boas. Eu sou apaixonada pelos meus filhos. Eu acho que são os melhores 2 seres humanos que eu conheço na vida, no mundo. Tenho muito orgulho de tê-los criado. Vou me emocionar, com certeza. Esse momento é nosso, sem julgamento. A gente está aqui para ser autêntica mesmo. Pois e se gera emoção... Vou me emocionar, porque eles são incríveis. Não é fácil, né? Olhando tudo, é difícil. E essa pergunta que você me fez também, não quero me estender muito, né? Que Brenda tem que responder também. Mas, assim, meu filho outro dia perguntou exatamente isso pra mim, sabe? Mãe, você abriu mão de muita coisa por mim? Eu falei pra ele que não, eu não abri mão de muita coisa. Porque é isso, eu não penso em outras coisas. A Amanda sem filhos, ela não existiu mais, a partir do momento que eu vi o positivo. Então, assim, são ciclos, né? Aquela Amanda que não tinha filhos morreu e nasceu uma mãe. Uma mãe. Isso aí, muito bom. E teve a Marina, né? Uma surpresa. Mãe de pandemia, gente. Mãe de olha pandemia. Só. Esse pessoal não tem que fazer na pandemia e engravida. Muita gente. Ó, muita gente. É raro, mas aconteceu muito. E a Marina também foi uma surpresa na questão da cardiopatia dela. A Marina... Eu descobri a maternidade com 39 anos, já estava perto de fazer 40 anos, faltavam 6 meses. Estava professora de MBA, viajando... tendo que viajar, né? Tava cheia de planos, cheia de projetos, não esperava mais engravidar. E quando a Marina veio, foi uma surpresa. Demorei a entender, sabe, o que tinha acontecido. Mas, mais uma vez, façam terapia. Se eu puder dar uma dica, façam terapia. Porque, assim, a terapia, ela me ajudou a entender exatamente isso, que a vida são ciclos e eu não teria como voltar para Amanda, mãe de 1. Agora eu era Amanda, mãe de 2. Então, algo está posto, só nos resta enfrentar. A partir daí, eu comecei a aceitar a mudança da minha situação e depois de um tempo a gente descobriu que a Marina é cardiopata, que ela nasceria com 4 defeitos no coração. A Marina nasceu muito grave, em situação extrema, operou com 8 horas de vida, passou muitas dificuldades, quase a gente perdeu a Marina, né? Então, passei 90 dias em UTI. E a Marina me mudou para melhor. Assim, eu precisava da Marina, sabe? Eu precisava ter essa perspectiva de vida. Hoje, eu sou uma pessoa muito melhor por causa da Marina. Eu aprendi muito com ela. Então, essa situação extrema também me fez, mais uma vez, entender que a vida é feita de ciclos, que a vida não é linear, que a gente não pode trabalhar com controle e previsibilidade no pleno sentido da palavra, mas que tudo passa. Eu tinha uma ideia de que as coisas, às vezes, com a minha história de vida, eu tinha um medo de que quando coisas ruins acontecem o tempo inteiro.
antes da Marina, sabe? Eu ficava pensando assim, sabe aquela sensação de que tá tudo muito bem e aí que alguma coisa ruim vai acontecer? Porque tá tudo muito bem? Eu vivia assim, porque eu tinha uma história anterior, né? E quando a Marina veio, eu tive que mudar esse meu pensamento. Porque se eu ficasse vibrando nessa questão de vai acontecer alguma coisa ruim, eu não ia viver. Então, a cada segundo que eu estava passando aquela situação extrema com a Marina, eu pensava, vai acontecer alguma coisa boa. Hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser. Então, nesse sentido, ela me transformou, sabe? Eu passei a ter uma outra perspectiva de que coisas boas acontecem, de que diagnóstico não é sentença, de que a gente pode superar, sim, as coisas que acontecem com a gente. E hoje a Marina tá linda. Ah, é uma delícia. A Marina tá alegre. perfeita. Pensa numa criança alegre, A Marina tá corrigida. A Marina tem uma válvula que vai ser trocada em algum momento da vida dela. Ela tá com 3 anos, né? Vai fazer 4 já. Então, a gente acredita ali na pré-adolescência, entre 11 e 12 anos, mas a gente não vive esse momento. A gente vive com ela hoje, a gente mostra pra ela que a vida é boa, que é uma delícia viver. E é isso, a Marina... Maravilhosa. Ela não toma mais remédio, a previsão era de que ela tomaria remédio pra vida inteira. Com 3 anos, ela não tomava mais remédio. Então, assim, a Marina é um milagre. É pra fortalecer minha fé na vida e minha fé em Deus. Ai, é isso. Eu ficava aqui de ouvinte. Por favor. Não, Breno, mas você também tem histórias fantásticas. E fala, a maternidade, tu já teve esse sentimento de ser anulado alguma vez por conta da maternidade? Eu acho que se eu não tivesse tido, é o que eu acho. Não tenho essa certeza porque eu não tenho essa realidade. Eu tive um filho, né? Eu acho que se eu não tivesse tido o meu filho na idade que eu tive, no momento que eu tive, eu não seria nem de longe quem eu sou hoje. Porque ele me deu todo o gás, o ânimo de olhar para fora da minha realidade, de olhar para fora da onde eu vivia e falar, não, eu posso ter mais, eu posso ser melhor, eu posso proporcionar outras coisas para ele que eu não vivi. Então, o que me cabe? E comecei a desbravar o mundo fora da minha realidade, da onde eu era muito presa naquela realidade. Então, ele me fez estudar de manhã, de tarde e de noite. Ele me fez morar em outros estados para poder buscar outras oportunidades, novas oportunidades. E sempre, para mim, era um orgulho falar dele nos lugares. Porque as pessoas normalmente falavam assim, mas você é tão nova e já é mãe. E eu sempre corrigia as pessoas e falava assim, não, mas ele foi planejado. Porque as pessoas olhavam naquele estereótipo de, nossa, você foi mãe tão nova. Tipo assim, com aquele olhar de tipo assim, nossa, acabou com a sua vida, né? Pelo contrário, eu seria uma menina muito provavelmente mimada e não faria nada e seria um cabide da minha mãe. Muito provavelmente. E ele não. Ele me fez estudar o que ninguém na minha família estudou. Quando eu escolhi a minha profissão mesmo, assim, como ofício, que eu falei, eu encontrei o que eu quero fazer para sempre. Foi outra crítica, porque as pessoas falaram, a gente não entende nem o que é isso. Ninguém nunca ouviu falar nisso, você escolheu logo isso. Então, assim, sempre foram essas barreiras. E que eu olhava para ele e falava, não. O mercado pode ser difícil para o que eu escolhi, mas por conta dele eu vou dar conta. Tipo, não, ninguém conseguiu, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. E aí a gente vai vendo os retornos. Então, assim, quando eu olho hoje, 34 anos, grávida de quase 7 meses da Maria Cecília, eu não trocaria nada, nada. Os lugares que eu trabalhei, tudo que eu me propus a estudar, a educação que eu dei para ele, de você precisa estudar. Não, nada vai te parar. Se você for bom e dominar o que você se propor a fazer, você não vai ser mais um. Você vai ser o um. Né? Então, eu sempre coloquei isso para ele porque era o que eu buscava para mim. Então, assim, só que falando da maternidade no empreendedorismo, agora já é outro momento.
Porque eu tinha 19 anos quando ele nasceu. Com ela eu vou ter 35. Vou ter completado 35. Então, assim, eu não tenho dúvida que a criação dela vai ser muito diferente. Eu tenho um outro pensamento. Hoje eu tenho uma outra realidade em tudo. De maturidade, condição financeira, de estrutura, de casa, de companheiro de vida. É tudo diferente. Então, assim, olhando para essa mudança, eu não vejo, assim, hoje eu me anular. Pelo contrário, eu faço as melhores escolhas por estar grávida. Agora eu sou mais seletiva, busco as melhores escolhas, as melhores opções justamente por ter ela. Talvez se eu não tivesse grávida, eu não seria tão seletiva buscando o melhor. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu consigo ver. Faz total sentido. Muito, né? A gente tem muitas coisas em comuns, né? Eu hoje tenho 3 filhos, né? Ainda estou na frente de você. Quero chegar, Então quero vocês chegar. corram Eu quero pra me chegar. alcançar, tá? Por aqui, eu deixo você ganhar. Vocês podem ganhar. Eu quero empatar. Eu tenho um filho já de 30 anos, porque eu também fui mãe muito nova. Eu fui mãe com 15 anos, né? Vocês conhecem minha história, sabem disso. Então, eu estava iniciando o primeiro ano do 2º grau já de barriga. E as pessoas olhavam com esse olhar de pena. Ai, acabou a vida. Vai ficar vivendo, cuidando de criança, trocando fralda. Se eles vissem agora... Se não arrumar outro... Não, vai se encher de de filho, porque agora vai virar dona de casa. Nada contra dona de casa, gente, que isso? Muito louvável ser uma dona de casa. Eu assim, bato palmas. Sim. Mas o olhar era esse, nova, acabou com a vida. Eu já ouvi, falaram comigo, daqui a pouco seu marido te larga. Porque assim, eu fiquei muito, muito, muito gorda. Até hoje. Mas eu engordei muito na minha gravidez. Eu engordei 21 quilos. E com 15 anos, tive estria, todas as marcas. Normal, né, de uma mulher. De uma mulher. Que tá gerando uma vida. Exato. E eu ouvi da minha mãe, sabe? Eu amo minha mãe de paixão. Hoje ela não tá mais aqui com a gente. Né? Mas eu entendo o pensamento dela, porque ela foi sozinha, me criou sozinha. A mulher que eu me formei... Né? Foi ela que plantou ali a sementinha. Então, para ela foi uma decepção quando eu apareci grávida com 15 anos. Ela sonhava de eu ser uma médica, de eu ser uma enfermeira. Ela queria que eu trabalhasse na área de saúde. Uma enfermeira, uma médica, alguma coisa assim. Aí me viu grávida. Ela foi uma das pessoas que chegou para mim e falou: agora você vai ficar aí. Né? Tá com o corpo, falou desse jeito. Acabou o seu corpo... E seu marido daqui a pouquinho vai te largar. Desse jeito que minha mãe falou. Eu chorava. E eu lembro como se fosse hoje. Eu sentada na cama, tentando amamentar o Michel. Meu peito ficou gigante. E eu tentando, ela vendo eu ali naquilo. E ela em pé, olhando pra mim e falou assim: você acabou com sua vida. Por que você fez isso? Né? Mas assim, isso não anula em nada o amor que eu sinto por ela e todo o entendimento daquilo ali para ela, porque foi muito difícil para ela. Pô, há 30 anos atrás não era normal engravidar do jeito que é hoje, né, gente? Hoje tá muito natural isso. Mas ela tinha toda uma perspectiva para mim e Foi E mais ela também devia estar machucada. Ela Estava, não é porque ela não te amava. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu nunca mais pensei sobre nisso. ela, da frustração, talvez ela não soube, né, dizer assim. Mas ela me viu tendo empresa, ela me viu comprando a minha casa. Né? Eu trabalhei com CLT por muito tempo, né? E há 15 anos eu montei em 9. Quando ela faleceu, eu tinha acabado de comprar uma casa. Então, ela chegou a morar comigo nessa casa e faleceu uma semana depois. Então, ela viu a construção, ela conheceu os 3 netos, ela viu tudo que ela tinha que ver. É claro que eu gostaria que ela estivesse aqui vendo essa evolução. Que eu também, assim como vocês, eu também tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Porque não foi da noite pro dia... Nem por acaso. Nem por acaso. Foi muito trabalho. Foi muitos pratinhos, né? Tentando equilibrar e caindo. E falando sobre pratinho, sobre equilíbrio... Meninas, como que vocês dão conta de tudo? Não damos. Boa noite.
Acabou, gente. Tchau. Não, mas... Vamos. A gente vai junto. Vamos. Mas as pessoas perguntam isso. E foi essa a minha reação em um evento também que eu participei, que era uma mesa redonda. A mulher me perguntou a mesma coisa. Eu falei assim, eu não dou conta de tudo, gente. Acabou. Não tem como falar que a gente dá conta de tudo. Eu tenho o privilégio, eu reconheço isso, de ter uma rede de apoio, o que não é a realidade de muitas mulheres. Verdade. Então, sou grata por conseguir dar conta das responsabilidades que eu assumo por conta da minha rede de apoio. Entendo que nem todo mundo pode fazer tudo o que a gente faz hoje, o que eu faço hoje, por não ter. Mas não significa também que a pessoa não possa empreender e maternar. É possível. Existem muitas mulheres, inclusive é a saída para muitas mulheres que retornam da licença maternidade pós-CLT. Porque muitas mulheres, infelizmente, ainda são demitidas nesse momento. Então, muitas mulheres optam por empreender não por escolha, né, mas por circunstância. E aí começam a fazer seus trabalhos, começam a vender o seu produto, começam a criar algo, fabricam algo, costuram, cozinham, porque a mãe ela precisa suprir o de comer, o de vestir para os seus filhos e onde morar. Na maior parte da realidade do nosso Brasil, na maior parte do nosso Brasil, essa é a realidade da mãe. Mas no meu caso, né, como eu dou conta, né, esse ano eu percebi que eu poderia priorizar mais algumas coisas. A gente estava falando, né, de prioridade aqui antes de começar a gravar. Prioridade é uma palavra que não deveria nem ter plural, porque você só consegue ter uma. Então, o que eu faço? Eu tenho uma de cada vez, sabe? Eu já era uma pessoa ocupada, já me considerava uma pessoa ocupada, já tinha atribuições, né, como empresária, como mãe, como esposa, como estou novamente professora de MBA. Esse ano eu assumi mais algumas responsabilidades, que 2 cursos de pós-graduação. Oh, meu Deus, vai voar, né? Graças a Deus. Que eu estava precisando, especialmente um na nossa área de reforma tributária, um outro na área de perícia contábil, que é uma oportunidade também que eu vi que poderia construir. E para isso, para conseguir encaixar ainda isso na minha rotina, que é muito puxada, eu tive que abrir mão de algumas outras coisas. Então, eu tentei praticar ali um pequeno minimalismo. Vamos colocar assim, tá meio banal esse termo, né? Minimalismo, mas tentei, assim, reduzir para conquistar. É isso que eu fiz. Então, eu eliminei algumas distrações da minha vida temporariamente, porque é aquele sacrifício que a gente tem que fazer quando a gente quer atingir um objetivo, incluir mais esses projetos na minha vida e consigo otimizar o meu tempo. Então, hoje, eu tive que fazer algumas coisas como delegar mais, fiz uma lista, sentei e fiz uma lista de tudo aquilo que só eu faço e deleguei o resto para minha equipe. Eu tenho uma equipe também que me ajuda na Vox, na minha empresa. Dentro dessa equipe, eu fiz mais contratações para poder arcar com a demanda também da maior parte do serviço que eu teria que delegar. E dentro da minha rotina também. Então, diminuí algumas distrações, como, por exemplo, estou menos frequente nas redes sociais, desinstalei alguns aplicativos do meu celular. Eu tinha algumas metas que eu nunca conseguia tirar do papel, como, por exemplo, ler alguns livros por ano. Então, esse ano, ao invés de tentar fazer algumas outras coisas, estou priorizando essas metas. A gente sempre vai ter isso, né? De abrir mão de uma coisa temporariamente para priorizar outra. A gente nunca vai conseguir dar conta de tudo, a gente nunca vai conseguir equilibrar todos os pratos. Talvez esse ano esteja caindo o meu prato social, vamos colocar assim. Mas é um prato que eu escolhi deixar cair, sabe? Porque eu preciso que o meu prato intelectual esteja girando mais esse ano. Então, é isso, escolhas. Eu acho que a gente precisa ter escolhas e não se culpar também com as consequências. Quando o meu prato social cai, os meus amigos ficam mais tristes. Eu tenho que, enfim, criar outras oportunidades de vê-los ou de estar em contato com eles. Por isso que eu te chamei, senão eu não te vejo. Né? Pra gente poder fazer essas coisas, a gente precisa fazer escolhas. Então,
Hoje, a minha realidade é essa. Eu faço escolhas, eu priorizo algumas coisas, deixo outras em segundo plano e vou contando ali com a minha rede de apoio para me suportar. Espero que as mães que estejam ouvindo, que queiram empreender, também entendam que talvez esse momento de priorizar o seu negócio seja só um momento. Talvez ela tenha que... É complicado falar disso, mas é a realidade. Talvez ela tenha que chegar um dia e ver o filho dela já dormindo. Talvez ela tenha que deixar de ir um final de semana para algum evento. Talvez isso realmente aconteça. Mas é importante a gente entender que isso é temporário. Isso é durante a construção do nosso negócio, onde a gente dá foco, cresce. E se a gente está focada no crescimento de algo, precisa realmente priorizar. Acho que é isso que eu poderia dizer. Muito bom. É porque caiu pra gente uma capa dizendo que a gente tem que ser a Mulher Maravilha. Então, as mulheres querem abraçar tudo ao mesmo tempo agora. E com isso, o que acontece? Burnout, depressão, a imunidade. Crise de ansiedade. A gente que é muito comprometida tem Exato. um pezinho no burnout, né? Tem. Vamos... Mas a gente tem que entender Mas a gente tem que o nosso limite. Exato, é muito importante. E o mais importante disso tudo que você falou é a gente priorizar e não se sentir culpada. Sim. Por alguma de nossas escolhas. Porque acontece muito isso. Você, às vezes, prioriza algo e fica assim, poxa, mas... Eu tô deixando de fazer aquilo ali. Mas talvez seja só um momento, sabe? É isso. É essa inteligência, né? Vai passar. Inteligência emocional para entender e aceitar isso. E faz parte do progresso, né? Faz parte do nosso crescimento. Você, Brenda? Eu acho que é isso. Eu acho que é o momento. Acho que são as oportunidades. É um conjunto. Acho que a prioridade... Eu faço um planejamento anual, sim. Mas eu faço um planejamento semanal, por exemplo. E eu tenho prioridades numa semana. Ela falou na questão do livro. Eu tenho uma meta de 4 livros por mês. Chegou no meio do mês, eu não li nenhum. Acaba a minha agenda social, sábado e domingo. Porque eu tenho um foco. E eu sou muito assim. Então, se eu precisar cancelar algo, eu não tenho essa questão da culpa. Para mim é muito tranquilo dizer que eu não vou para algum lugar porque eu preciso ler aquele livro, porque eu preciso montar um artigo para lançar, por exemplo, numa rede profissional, que é onde me movimenta muito. Chegam muitos convites através dela. Então, eu preciso movimentar, que é o LinkedIn. Então, preciso ler coisas para construir um raciocínio, um pensamento. Então, eu preciso, ponto. Quando eu falo essa questão, né, falando muito focal de um foco que é um livro, um artigo e um trabalho. Mas envolvendo a maternidade, tem imprevistos. E às vezes você programa e aparece um resfriado. E aparece uma febre. Que não estava prevista no planejamento da semana como prioridade, por exemplo. Né? Eu tive uma questão no início da minha gestação que nem se alguém falasse eu ia imaginar. Eu tive uma questão chamada hematoma. Tem umas especificações que eu só podia levantar para tomar banho. Eu não podia sair de casa. Então, eu tive que recalcular uma rota, entendendo que a minha prioridade era a minha filha, mas que eu não poderia abrir mão das outras coisas. E aí, eu fui construindo uma nova rotina, fui adaptando a forma de lidar com a empresa, com os clientes, com a demanda familiar, achando o equilíbrio que eu conseguia para aquele período e sem culpa, entendendo que eu estava com foco no que mais me importava naquele momento, que era passar daquele período para aquele hematoma ser diluído sem causar risco a ela. Porque ainda tinha esse risco de diluir e prejudicar. Então, assim, era uma tensão, né? Toda semana era uma ultrassonografia. Então, teve toda uma questão. E assim a gente foi recalculando as rotas. Então, acho que tem prioridades. A gente não pode se culpar. A gente precisa entender os momentos, as situações. E a gente consegue dar conta de tudo. As pessoas falam assim, eu não consigo dar conta de tudo. Eu falava isso também. A gente consegue. Você pode olhar assim, às vezes você olha, não, mas eu falhei. Não, eu fiz o melhor que eu pude. Dentro do que eu tinha. Então, eu dei conta.
dentro do que eu podia, do que eu conseguia. De repente, para o outro, não foi muito, mas para mim foi o meu melhor. Eu fiz o que eu pude de melhor. Então, para mim, eu dei conta. Ainda que, às vezes, eu tenha escolhido abrir mão de algo. Foi o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Então, eu dei conta da forma que eu pude. Então, eu não me culpo com uma questão de tirar uma coisa em prol de outra. Não, é o momento, é as circunstâncias, é a situação, são os imprevistos da vida que, às vezes, acontecem que a gente não está esperando, a gente se depara. E a gente precisa recalcular como fazer, como agir, reajustar a lista de prioridade. Nossa, essa era o número 5, vai virar número 1. Nossa, estava tudo bem com a minha gravidez. Não, agora não está mais. Peraí. Então, a gente vai mudando, né? Agora, graças a Deus, está tudo bem. Graças a Deus. Mas a gente passa um pedaço e a gente precisa adaptar tudo. Sim. Aí depois volta tudo ao normal. A gente readapta, readequa e segue. Sem Então, assim, frustrações, né? Sem, não, de forma isso. alguma. Não tem esses arrependimentos, assim. Pelo contrário. Pelo contrário, eu sempre falo, fiz o meu melhor com o que eu tinha e tomara que da próxima vez eu já tenha, com essa experiência, uma forma até melhor de resolver da próxima vez. Mas não me culpo, Elis, de verdade, assim, eu não fico me sentindo, ai, mas eu não dei... Eu falo que eu não dou conta de tudo. Mas quando eu olho para mim, e converso com a Brenda, eu falo, não, eu dei conta da forma que dava, da forma que podia. Eu fiz o meu melhor. E tomara que da próxima vez, se isso acontecer de novo, eu tenho uma expertise maior para poder resolver até de uma forma melhor com essa experiência Isso aqui. aí. Com certeza. Então vamos de boa. Fiz o que pude pouquíssimo. É Obrigada. isso aí. Foi o que deu. Ai, que papo gostoso, mas Oh. tudo que é bom dura pouco. Poxa vida. Amanda, deixe um recado aí para as mães, mulheres, empresárias, empreendedoras, né, sobre essa jornada de maternidade e empreendedorismo. A mensagem que eu gostaria de deixar é: não é fácil, mas é possível. Porque às vezes a gente olha, né, para as meninas que estão assistindo, as mães que estão assistindo, olha para nós três e pensa assim: ah, mas elas já estão em outro lugar, eu não estou nesse lugar, eu não estou nesse nível. Vai ser difícil, eu não vou conseguir. Não. É possível. A gente também começou do zero. A gente era ruim, sim, em muitas coisas, sabe? Então, assim, se permita tentar, se permita ser ruim. Se tiver que desistir de alguma coisa, desista, recalcule sua rota, não é vergonha. Eu acho que a maternidade, ela impulsiona. A maternidade é um motor, sabe? Ela dá uma potência na mulher. Ela dá exatamente o que a Brenda falou, sabe? As coisas que eu fiz porque sou mãe são muito diferentes das coisas que a Amanda, que não era mãe, teria feito, sabe? Eu tenho até uma frase que eu gosto, né? Forte como uma mãe. Porque é isso. As mães conseguem. Pode não conseguir do jeito que você quiser, do jeito que você queira, pode não conseguir no tempo que você queira, mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, não desista. Se precisar desistir de algo, recalcule sua rota, mas é possível maternar e empreender. E, às vezes, é necessário, porque te constrói de uma forma inimaginável. É verdade, dá muita força. Sim. Te impulsiona. Exatamente. Muito bom. E você, Brenda, qual recado aí que você quer deixar? Ai, não deixa de empreender e não deixa de ser mãe. Eu acho que a nossa geração, assim, eu tenho colegas que falaram: ai, eu tô tão feliz que você tá grávida, mas isso não é para mim. E eu respeito. Mas da mesma forma que ela se sentiu à vontade de fazer esse comentário, eu me senti à vontade de perguntar por que não é para você. Porque vai tirar o meu tempo. E aí eu falei assim: filho, gera tempo. Gera estratégia. Gera você pensar fora da caixa. Você quer outras coisas justamente porque você tem ele. Você cria oportunidade onde não tem porque você tem ele. Ela falou que filho é impulsionador e eu disse para ela: filho, para mim foi um trampolim. Eu quiquei na maternidade e voei. Não que eu esteja muito alto, não. Mas da onde eu estava para onde eu estou hoje, foi um pulo. Não foi um pulo rápido.
Tiveram momentos, sim, de estar muito difícil. O mercado estava difícil, o filho muito doente. Eu, na época, mãe solo, tendo que lidar com todo esse sistema. Mas eu não desisti. E uma vez eu ouvi, nossa, você está sendo teimosa. E eu falei, não, eu estou sendo persistente. Então, não escutem as críticas que não vêm para te edificar, que não vêm para te dar uma força, uma motivação, uma direção. Cala essas vozes, foca no que você tem e não deixa uma coisa ser empecilho para outra, porque as duas são uma bomba boa. Quando bem combinadas, né? Empreender é difícil, maternar é difícil. Aí você combina os dois e fala, uau, isso aqui é grandioso. E é justo, Elise, eu sempre digo isso. O que muito vale é justo que muito custe. Uhum. E custa. Custa empreender, custa dar uma boa educação. Eu não estou falando de boa educação financeira, de estrutura de escola, não. Estou falando de amor, de afeto, de carinho, de princípios, de valores, de bons hábitos. Custa, dá trabalho. Mas quando combinado, eles se complementam. Então, assim, se eu pudesse dizer para as empreendedoras, não deixem de ser mãe. E se tivesse uma mãe ouvindo a gente que pensa em empreender com medo, eu diria, não deixe de empreender. Uhum. Porque eu acho que é um casamento. Verdade. Difícil, como todo casamento. Tem seus desafios. Mas, assim, é muito valioso. Então, vai custar um pouco, vai custar... muitas das vezes o nosso tempo, algumas escolhas, mas o resultado, quando você vai vendo assim, nossa, fiquei um tempo plantando e agora eu tô vendo as coisas nascerem. Uau, elas estão se combinando, elas estão se casando, então acho que vale super a pena. Eu acho que você também tem que selecionar as pessoas que você tem do seu lado. Eu acho que isso é muito importante. Então pode chamar a Elis. Pode chamar a Elis no direct. Elis é maravilhosa, é inspiração. E ela sempre vai dizer, ó, vai que vai dar certo, vai com medo mesmo. Vambora. Isso aí. É isso. É, porque eu vejo muito isso. Se faz os seus olhos brilharem, vai. Faz. Porque nada melhor do que o amor naquilo ali que você está fazendo. Deixa a coisa um pouquinho mais leve. Não deixa fácil, mas deixa um pouquinho mais leve, consegue te abrir horizontes e, principalmente, rede de apoio é fundamental. Rede de apoio familiar, rede de apoio com amigos, colegas. E isso, graças a Deus, eu também sempre tive. Sei que vocês contam com isso. Por isso, sim, por mais desafiadora que tenha sido a jornada de vocês, vocês estão aqui. Mulheres incríveis, impulsionando outras mulheres. Eu tenho muito orgulho de vocês. Obrigada, tá? Obrigada, gente, também. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.